Fala pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje a gente vai ver o outro movimento que a Terra faz, além da translação. Lembrando que a translação, se a gente pegar aqui o nosso globinho da famosíssima Ricardo's Globo, tá? A translação é o que a Terra faz. Se a minha cabeça fosse o Sol, não ria porque eu sou careca, lembra, tá? Mas se a minha cabeça fosse o Sol, a translação seria esse movimento aqui, ó, em torno do Sol. Já a rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. A translação ela vai ter como consequência, em conjunto com o eixo de inclinação terrestre, a formação das estações do ano, solstício, equinócio, etc. E agora a gente vai ver a rotação. Qual a consequência da rotação para a gente, né, para nós seres humanos. Aqui eu coloquei para vocês como se fosse uma espécie de resuminho. E já dando um spoiler da aula, né? Ah, professor fuso horário, eu odeio matemática. Calma, calma, tá? Para a gente entender. A rotação é o movimento que a Terra faz, então, em torno do seu próprio eixo, tá? O seu eixo de rotação. Lembrando que esse eixo de rotação, em geral, ele tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos, tá? Que não coincidentemente é também a latitude dos trópicos. Para fazer esse movimento de rotação, a Terra dura mais ou menos 24 horas, lembrando que esse movimento é de oeste para leste. Então a Terra, ela está fazendo o movimento nesse sentido aqui, ó. Ou então, nesse sentido aqui, ó, tá vendo? De oeste para leste, tá vendo sempre nesse sentido. O Sol estando aqui, vocês percebem porque os terrenos a leste, eles veem o Sol primeiro? Porque é como se eles fossem primeiro vendo a luz do Sol aqui aparecendo, tá bom? Então sempre os terrenos a leste é o que encontra o Sol primeiro. Ponto importante, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o Japão é a terra do Sol nascente. O senhor nunca ouviu falar? Tá ouvindo aqui pela primeira vez então, tá? O Japão é a terra do Sol nascente. Por que a Terra do Sol nascente? Porque ele está muito a leste. Então, de todos os países mais importantes da antiguidade, né, quando foi cunhado esse termo, o Japão era o que primeiro via o nascer do dia, a luz do Sol, porque é um território bastante a leste. Quando vocês veem, por exemplo, né, Ano Novo, aê, pular ondinha, tudo tal, geralmente você vai sempre tem assim, né, já é Ano Novo na Austrália, já é Ano Novo na Nova Zelândia. Por quê? Territórios bastante a leste. Beleza? A rotação vai ser importante para a formação dos dias e das noites. Então, se tem 12 horas de dia, 12 horas de noite, a duração depende mais da latitude, mas a formação desses dias e noites depende da rotação terrestre. E o tema da nossa aula de hoje, que é o ponto mais importante, que é a formação dos famosíssimos fusos horários. Professor, você já tem aquele papo lá de escala, que eu não gosto de fazer continha, e agora você vem com papo de fuso horário? Pois é, tá? Pois é. São as duas matemáticas que existem na geografia. Nada muito sofisticado, tá? Mas eu vou fazer com vocês todos os exemplos e ensinar para vocês como que se formam esses fusos horários. Para a gente conseguir entender a lógica por trás do fuso horário, a gente tem que saber que a Terra, nosso queridíssimo planeta, para ele dar uma volta completa, fazer aqui ó, 360 graus, demora 24 horas. Não sou nenhum gênio de matemática, hein, galera, mas consigo fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. Então eu sei que se 360 graus em 24 horas gira 360 graus em 24 horas, isso quer dizer que para a cada uma hora a Terra vai girar x graus. X graus. Faço a continha aqui, ó. Vou até apagar, fazer melhorzinho. Pá. Faço a continha aqui, regrinha de 3, matemática sofisticada, né? Multiplica em cruz e tal. X vai ser igual a 15 graus. O que é isso, galera? Esse 15 graus que eu achei? Isso aqui é a longitude, ou seja, no sentido leste-oeste, que a Terra gira em uma hora. Para esse espaço de 15 graus, convencionamos chamar de fuso. Então a regrinha, galera, que vocês têm que ter na cabeça de vocês é a seguinte. Um espacinho de 15 graus, equivale a uma hora. E para esse espaço de 15 graus, que equivale a uma hora, a gente dá o nome de fuso horário. Fuso horário. Isso equivale a um fuso. Eu não falei para vocês que o leste, ele vê o Sol primeiro? Verdade, professor. Os terrenos a leste, eles veem o Sol primeiro. Isso quer dizer que eles estão na nossa frente. Isso quer dizer que a cada um fuso que a gente percorrer a leste, a gente vai ter que somar uma hora no nosso relógio, e a cada um fuso que a gente percorrer a oeste, a gente vai ter que subtrair uma hora no nosso relógio. Professor, não sei se eu entendi. Ó, se vocês decorarem isso aqui, ó, isso aqui que está em roxo para vocês,
roxo, rosa, enfim, já é assim, sei lá, 70% do caminho andado, tá? Vocês conseguem fazer com calma, com tranquilidade, matar essa questão dos fusos. A ideia que vocês têm que imaginar que é como se a Terra, nosso queridíssimo planeta, fosse uma mexerica gigantesca. Uma mexerica gigantesca que é dividida aqui, ó, vocês estão até percebendo, né? Não tem essas linhas aqui a gente chama de meridianos, tá? Não tem meridianos aqui no nosso planeta? Imagina que a Terra ela vai ser dividida em espaços de meridianos de 15 graus. A cada 15 graus que você caminha para leste, você tem que adiantar 1 hora no seu relógio, e a cada 15 graus que você caminha para oeste, você tem que voltar 1 hora do seu relógio. E sempre tomando como referência o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Na aula de elementos de orientação, eu falei para vocês que Greenwich foi tomado como referência principal porque a Inglaterra era a maior potência econômica da época, verdade, e porque a antípoda, ou seja, o ponto que está bem em oposição, os 180 graus vai cair exatamente no meio do oceano. E isso vai ser importante para uma coisa chamada de linha internacional de data. A gente vai entender na aula de hoje o porquê, tá? Qual que é a importância dessa linha internacional de data, beleza? Mas ó, a ideia é a seguinte, então, 24 gominhos divididos iguais, cada gominho que você vai para a direita aumenta 1 hora, que você vai para a esquerda você subtrai 1 hora. Para a gente conseguir entender melhor, dá um print aí, que eu vou dar alguns exemplos para vocês. A parte teórica, praticamente, a gente já finalizou, tá? Então eu preciso ensinar para vocês como que a gente consegue fazer exercícios de fuso horário. E depois, claro, eu vou colocando para vocês um simples. E depois, claro, né, a gente vai tornando ele cada vez mais difíceis até ficar bem dificinho. Mas vocês vão ver que assim, é difícil na parte matemática da coisa, porque pode mudar o dia, enfim, né, um monte de particularidade. Mas de maneira geral é relativamente simples, tá? Fiz exercício aqui, tá? Enfim, nada pessoal. Ricardo, nem sei quem é Ricardo, um professor bem gato. Deve ser, né? Geralmente professor de geografia, assim, Ricardo é bonitão mesmo, beleza? Que mora em São Paulo, nossa, coincidência, que está na latitude 23 graus sul e 45 graus oeste, decidiu ligar no dia 21/5, nossa, coincidência, será que é meu aniversário? Será? Às 19 horas, 7 horas da noite, isso é importante, tá? Sério mesmo. Em exercício de fuso, você nunca vai responder, foi às 7 horas, se você quer falar 7 horas da noite. Só existe 19 horas. Se é 7 horas, o cara vai entender que é 7 horas da manhã, tá? Muito cuidado com isso. Às 19 horas, para Boris Johnson e o xingar pelo Brexit. Aê, seu safado, Brexit, não sei, enfim, tal. Qual horário o primeiro-ministro atendeu o telefone? Ou seja, se eu não, né, o Ricardo, que mora em São Paulo, ao 45 graus oeste, e liga pro Boris Johnson, que tá em Londres. Londres é sempre fuso do zero, meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra, tá? Às 19 horas, que hora que ele vai atender o telefone? Galera, é o seguinte, ó. Aqui está o professor Ricardo. Bonitão ele. Não sei quem é, né? Mas bonitão, tá? O Ricardo tá aqui e ele mora, como tinha colocado lá, em São Paulo, que é 45 graus oeste, 23 graus sul. Galera, de verdade, essa medida aqui, ó, a latitude, você não vai precisar para nada. Para fuso horário, claro, né? Quando a gente fala de fuso horário. Em fuso horário, a única medida que vai interessar pra gente é a medida de longitude. A longitude interessa. A latitude pode até jogar fora, tá? Então ele coloca para mim, ó, que São Paulo está no fuso 45 graus oeste. Professor, beleza. E ele quer telefonar para o Boris Johnson. Ele não colocou a longitude do Boris Johnson, mas eu sei que o cara é primeiro-ministro da Inglaterra, né, Londres, e Londres é o fuso do zero. Então, ó, 45 graus oeste está mais a oeste do que o 0 graus. Então eu vou desenhar o fuso do Boris Johnson mais para cá, ó, mais para leste, né, porque está no zero. O zero é mais leste do que 45 graus oeste. Então vou colocar aqui, ó, Boris Johnson. Boris Johnson tá aqui, todo bonitão, papapá. Beleza, né? No fuso do 0 graus. Se eu não, né? Se esse hipotético professor gato liga aí, ó, às 19 horas do dia 21/5 em São Paulo, e vamos supor, né, que o Boris Johnson atende no mesmo horário, essas coisas, que horas que o Boris Johnson vai atender? Regrinha de fuso, galera, básica. Ó, regrinha básica, hein? 1 hora equivale a 15 graus. Para esse espaço de 15 graus, eu vou chamar de um fuso. Isso aqui vocês sempre vão utilizar, A cada fuso que eu for para leste, eu vou ter que aumentar 1 hora.
e a cada fuso que eu for para oeste, eu vou ter que subtrair 1 hora. Eu primeiro vou fazer de um jeito bem simples, depois quando a gente for pegando mais o jeito, eu vou complicar um pouquinho mais, vai? Complicar e facilitar para alguns que têm mais facilidade em matemática. No fuso 45 são 19 horas. Se eu vier 15 graus para leste, a cada 15 graus, ou seja, a cada um fuso que eu for para leste, eu aumento 1 hora, certo? Então, se eu vier para o fuso do 30 graus oeste, ou seja, vim 15 graus para leste, eu tenho que adiantar 1 hora no meu relógio. Portanto, se no 45 graus eu olho no relógio é 19, no 30 graus eu olho no relógio vão ser 20 horas. No 15 graus oeste, ó, só estou andando de 15 em 15 graus, hein? No 15 graus oeste, ou seja, mais 15 graus para leste, eu tenho que adiantar 1 hora no meu relógio. Adianto mais 1 hora, seriam 21 horas. Se eu andar mais 15 graus, aí pronto, cheguei no fuso do Boris Johnson. Cheguei no fuso de Londres. Mais 1 hora. Isso quer dizer que eu telefonando às 19 horas, o Boris Johnson ele vai atender 3 fusos a leste, ele está 45 graus a leste do que eu tô, ou seja, 45 dividido por 15, 3 fusos. Aqui em Londres vão ser exatamente 22 horas. Mudei de dia? Não, né? Ainda é dia 21/5. Ou seja, o nosso excelentíssimo primeiro-ministro, nosso não, né? Deles, tá? Vai atender o telefone às 22 horas. Vocês entendem, galera, o que eu tô falando pra vocês? Não é que eu viajei no tempo nem nada. Se eu tô em São Paulo e olho no relógio são 19 horas, ao mesmo tempo o Boris Johnson vai olhar no relógio aqui em Londres e como ele tá 45 graus mais a leste do que eu tô, ele está 3 fusos adiantado do que eu tô. Então ele vai olhar no relógio e vai ser exatamente 22 horas. Se aqui fosse 20 horas, aqui seriam 23 horas. Se em São Paulo fossem 14 horas, aqui em Londres seriam 17 horas. São sempre 3 horas da frente. Por quê? Porque Londres está 3 fusos a leste do que São Paulo. Faz sentido, galera, esse exercício do telefone, da ligação? Belezinha? Então, ó, tendo essa noção, tira esse print aí. Nosso próximo exercício, já aumentando um pouquinho o nosso grau de dificuldade, a gente vai para o próximo Ricardo Veste, tá? Que fala o seguinte, ó. Um viajante saiu da cidade A, que está a 75 graus oeste. Lembrando, galera, que se ele colocasse a latitude do espaço, era fácil, é só simplesmente você ignorar, tá? Fingir que não existe, o que interessa é a longitude. Eu já adiantei aqui para vocês, só a longitude. Em direção à cidade B, 150 graus oeste, às 22 horas do dia 21/5. Coincidência, né? 21/5 de novo? Meu aniversário, não esqueça, meu presente, tá? Sabendo que a viagem durou 5 horas, teve 5 horas de duração, em qual horário o viajante chegou em B? Isso aqui é o típico clássico exercício de fuso horário, tá? Ah, professor, mas você já respondeu. Não, não respondi. A única coisa que eu fiz foi pegar as informações do enunciado. Ó. O enunciado me passou que a cidade A está 75 graus oeste. Eu vou lá, desenho um fiozinho, um meridiano, 75 graus oeste. A cidade B está 150 graus oeste. Então, muito cuidado porque, apesar dessa cidade estar 75 graus oeste, essa aqui está mais a oeste ainda. Então, eu vou desenhar ela mais para oeste, para a esquerda, tá? Para quem não se lembra, galera, oeste, esquerda, leste, direita, tá? Beleza. E coloquei ali, ó, 150 graus. A única coisa que eu fiz foi sintetizar as informações que estão na lousa. Aí, ele me falou pra mim, né, que eu saí às 22 horas do dia 21/5. Sabendo que a viagem durou 5 horas, em qual horário o viajante chegou em B? Isso é muito simples. Muito simples. Muito fácil. Ó, se ele viajou e demorou 5 horas para chegar, que foi o tempo de viagem, quer dizer que ele vai ter chegado às 27 horas do dia 21/5. Como a gente sabe, galera, que o dia não tem 27 horas, a gente tira 24, que é o tempo de um dia, vai sobrar 3 horas. Então, 3 horas da manhã do dia seguinte, do dia 22/5. Muito fácil, professor. Acabou, né? 5 horas, que é o tempo de viagem, chegou. Cara, e realmente, isso é verdade, né? Isso é verdade. Se o viajante A tiver um relógio, né, e ele não acertar o relógio dele, ele vai sair da cidade A às 22 horas e ele vai chegar na cidade B às 3 horas da manhã
com o relógio da cidade A. Só que ele esqueceu de diminuir os fusos horários. Esqueceu de diminuir os fusos horários, tá? Diminuindo os fusos horários, por quê? Porque quando aqui são 3 horas da manhã, aliás, quando aqui são 3 horas da manhã, ou seja, 5 horas de viagem depois, aqui não vai ser 3 horas da manhã. A gente tem que saber a diferença de fusos horários que tem. Simples, galera, simples. Eu vou lá e faço isso aqui, ó. Entre a cidade A e a cidade B, eu estou saindo do 75 graus oeste e estou indo para os 150 graus oeste. Concorda que eu percorri 75 graus de longitude? Eu estava no 75 oeste. Para eu chegar no 150 oeste, eu tenho que percorrer 75 graus mais ainda para oeste, né? 75 mais 75, 150. 75 graus é o equivalente a 5 fusos. Ou seja, galera, o que eu estou falando para vocês? Que entre a cidade A e a cidade B existem 5 fusos de diferença. 5 fusos de diferença. A cidade A, ela está 5 horas adiantado, porque a cidade A está 5 horas a 5 fusos a leste do que a cidade B. Então seriam 3 horas se eu não tivesse diferença de fusos. Só que se eu contar menos 5 horas, que é a diferença de fuso horário, ou seja, eu cheguei nessa cidade e agora eu vou ter que acertar o meu relógio, que são 5 horas a menos, 3 horas da manhã menos 5 horas, eu vou chegar como resultado final 22 horas do dia 21 de maio. Professor, calma aí, você tá me falando então, ó. Esse cara saiu às 22 horas do dia 21 de maio. A viagem durou 5 horas. Aí ele vai chegar na cidade B e ainda vai ser 22 horas do dia 21 do 5. Sim, verdade, verdade. Isso pode sim acontecer, tá? Por quê? A viagem durou 5 horas, mas ele foi para um lugar que estava com o horário atrasado em relação a onde ele estava. Então ele teve que voltar 5 horas no relógio dele, ele vai chegar às 22 horas do dia 21 do 5. Interessante, né, pessoal? Interessante, tá? Interessante. Professor, tive uma ideia. O meu também deu o mesmo resultado, certinho. Só que a única diferença foi que eu fiz primeiro a diferença de fuso. Então, ó, aqui é 22 horas. Aí eu calculei, bom, aqui como são 5 fusos a menos, enquanto aqui é 22, aqui seriam 17 horas. Aí teve mais 5 horas de viagem, chegou às 22 horas do dia 21 do 5. Cara, é perfeito, sem nenhum problema, tá bom? Professor, eu não entendi muito bem essa passagem que você fez. Como assim? 75 graus, 5 fusos? É. Se você não sente confiança para fazer assim, vou até apagar aqui, ó. Só antes, né, tio? Quem quiser, galera, pode dar um print, tá? Desse jeito que eu fiz aqui, ó. Então dá um print. Agora, vamos fazer uma segunda maneira, que é a maneira que vocês, em geral, quem odeia matemática se sente mais confortável. Que maneira que é essa, professor? Contando pauzinho. Vai contando pauzinho, ó. 75 graus oeste. Para eu chegar no 150, eu tenho que passar pelo 90 oeste, eu tenho que passar pelo 105 oeste, eu tenho que passar pelo 120 oeste e eu tenho que passar pelo 135 oeste. Então eu vou ter que voltar 1 hora, voltar 2 horas, voltar 3 horas, voltar 4 horas, voltar 5 horas. 5 fusos de diferença. Se você não tem confiança em fazer essa continha que eu fiz, daqui até aqui tem 75 graus, daqui até aqui tem tantos graus de longitude de diferença, quer ir contando pauzinho? Vai contando pauzinho. O que interessa é você acertar. O grande problema é que às vezes o exercício ele pode te dar, sei lá, uma cidade está a 60 graus oeste, a outra cidade está a 135 graus leste. Aí para você ir contando os pauzinhos de 15 em 15 e ver se está indo para leste você soma, se está indo para oeste você subtrai, pode demorar um pouquinho, e se você tiver aquele garrancho, né, que eu sei que alguns alunos têm, isso pode complicar o seu entendimento. Mas se você se sente confortável, galera, sem nenhum problema, pode fazer, tá? Da maneira que você se sentir a mais confortável possível. O que interessa é você acertar esse exercício de fuso horário. Beleza? Tira um print aí, galera.